Você já tentou desaprender alguma coisa? É difícil até de imaginar, né? A gente passa a vida inteira tentando aprender, melhorar, dominar algo, mas e quando o desafio é justamente fazer o contrário? Existe um experimento famoso chamado Backwards Brain Bicycle, em português, a bicicleta reversa. É uma bicicleta comum, mas com um detalhe: quando você vira o guidão para a esquerda, ela vai para a direita e vice-versa. Parece simples, mas não é. O engenheiro Dustin Sadlin, que criou o experimento, descobriu isso da pior forma possível. Ele tentou e simplesmente não conseguiu andar. O corpo dele reagia antes do pensamento. A mente sabia o que devia fazer, mas o corpo fazia o oposto. E o mais curioso é que ele levou 8 meses para reaprender. 8 meses inteiros para dominar algo que, na teoria, ele já sabia. E quando finalmente conseguiu, percebeu uma coisa muito poderosa. Saber e conseguir não são a mesma coisa. E é aqui que eu quero chegar com você. Porque escrever é exatamente assim. Escrever é uma forma de andar nessa bicicleta reversa, com o cérebro tentando ir para um lado e a gente tentando ir para o outro. O nosso cérebro é uma máquina econômica. Ele ama atalhos, ama o que já é conhecido, o que já funcionou antes. Toda vez que você repete algo, o cérebro cria um caminho mais rápido para fazer de novo. E isso é ótimo para dirigir, para cozinhar, para andar, mas é péssimo para criar. Porque criatividade exige novidade e o cérebro odeia novidade. Ele prefere o conhecido, mesmo que o conhecido não sirva mais. É como tentar dirigir por um caminho que você sempre pega, mesmo que tenha trânsito, buraco e uma rota nova do lado. O cérebro vai insistir, mas esse é o caminho certo, eu sempre fiz assim. E aí vem o problema. Quando a gente tenta escrever de um jeito novo, mais verdadeiro, mais profundo, mais autêntico, mais nosso, o cérebro começa a sabotar. Ele quer trazer de volta o velho jeito, aquele estilo que já soou bonito, aquela estrutura que já foi elogiada por alguém, aquela voz que já te deu segurança. Mas é aí que mora o travamento, o bloqueio criativo, o medo, a autocobrança. Não vem da falta de talento, vem da resistência do cérebro a reaprender. Existe um fenômeno curioso que explica isso com precisão: o efeito Einstein-Lang. Esse nome complicado significa algo simples. E quando o cérebro se prende à primeira solução que aprendeu e começa a aplicá-la em tudo, mesmo quando não funciona mais. Em experimentos com jogadores de xadrez, cientistas perceberam que, diante de um novo desafio, os jogadores experientes erravam jogadas simples. Por quê? Porque o cérebro deles insistia em resolver o problema do mesmo jeito que resolveram no passado. E o mais assustador, isso acontece com todo mundo, inclusive comigo, inclusive com você, inclusive na hora de escrever. A gente acha que está criando algo novo, mas às vezes só está reorganizando as mesmas ideias de antes. É o cérebro dizendo: calma, eu já sei como fazer isso. E você acredita. Mas o efeito Einstein-Lang é uma armadilha sutil. Ele faz a gente confundir conforto com domínio. E repete padrões mentais que nos impedem de explorar o novo. Na escrita, isso é o equivalente a usar sempre as mesmas palavras, o mesmo ritmo, o mesmo olhar sobre as coisas. É a mente tentando proteger você do desconforto. Porque criar é, acima de tudo, se expor. E é por isso que escrever algo verdadeiro é tão difícil.
porque exige admitir: talvez eu não saiba mais do que eu estou fazendo. E é só a partir desse ponto que o novo começa a nascer. Quando o Dustin finalmente conseguiu andar na bicicleta reversa, ele percebeu algo simples, mas profundo. Saber não é o mesmo que conseguir. Ele sabia o que precisava fazer, sabia que tinha que virar para o lado oposto, mas o corpo não obedecia. O reflexo era mais forte que o pensamento, e na escrita é a mesma coisa. Você pode estudar técnicas, ler livros sobre estilo, assistir vídeos sobre estrutura, mas nada disso muda o seu texto. Até o momento em que seu cérebro sente a mudança. E esse sentir acontece devagar, no atrito entre o velho e o novo. Por isso, no começo, quando você tenta mudar o jeito de escrever, parece que o texto piora. Ele fica estranho, travado, torto, e você pensa: eu estou desaprendendo. Mas sim, você está mesmo desaprendendo. E isso é ótimo. É o cérebro trocando o guidão. É ele soltando o velho padrão, o velho reflexo, o velho jeito automático de escrever. E cada linha que sai difícil, cada frase que não encaixa, cada parágrafo que você reescreve 10 vezes, é o seu cérebro se reconfigurando. É o desconforto do aprendizado real. A verdade é que ninguém gosta de se sentir incompetente. Mas toda mudança passa por esse lugar. Quando você tenta escrever diferente, seja um novo estilo, um novo gênero, ou simplesmente um novo tom, você volta a ser iniciante. E o cérebro odeia isso. Ele vai fazer de tudo para te trazer de volta para o seguro. Vai te convencer que tá ruim, que você perdeu o jeito, ou que aquilo que você fazia antes era melhor. Mas tudo isso é resistência neural. É só o cérebro tentando te manter no caminho antigo, porque ele gasta menos energia. Aí vem o bloqueio criativo, a autocrítica, a sensação de que o texto não sai. Mas o bloqueio não é um sinal de falta de talento. É um sinal que você está crescendo. O desconforto é o preço da mudança. E quanto mais você tenta evitá-lo, mais tempo o cérebro vai levar para se adaptar. Então, da próxima vez que sentir que o texto está ruim, ou que você não está conseguindo escrever, tenta enxergar diferente. Isso é o seu cérebro aprendendo a desaprender. E isso leva tempo. Muita gente acha que escrever todos os dias é só uma questão de disciplina. Mas não é só isso. E escrever todos os dias é um ato de reprogramação neural. Cada vez que você escreve, você está treinando o cérebro a lidar com o novo. É como fazer musculação cognitiva. No início dói, você sente o peso, mas com o tempo, o movimento se torna natural. E o cérebro começa a entender: ah, é por aqui que a gente vai agora. E de repente você percebe que já está pensando diferente, vendo o mundo com mais nuances, escrevendo com mais coragem. Mas isso não acontece com pressa. Criatividade é um processo de longo prazo. E o cérebro precisa de repetição consciente para mudar. Por isso, o segredo não é escrever muito, é escrever com atenção. É perceber o que o seu cérebro tenta repetir e desafiá-lo. Toda vez que você evita o clichê, ou corta uma frase desnecessária, ou escolhe uma palavra que realmente significa o que você quer dizer, você está ensinando o cérebro a pensar de outro jeito. E aos poucos ele começa a te obedecer. Ele começa a entender a sua nova voz. Tem uma coisa curiosa sobre o cérebro. Ele não distingue muito bem o que é real do que é imaginado repetidamente. É por isso que ensaiar mentalmente funciona. Quando você se imagina escrevendo com fluidez, ou termina um texto visualizando a cena pronta, você está literalmente criando novos caminhos neurais. Mas o inverso também é verdade. Cada vez que você pensa: eu não consigo, eu não sou bom o bastante,
o cérebro reforça esse padrão. Então, a prática não é só sentar e escrever, é também observar o que você acredita sobre si mesmo enquanto escreve. Quando você troca o não consigo por um tô aprendendo, o cérebro entende isso como um sinal de segurança. É para resistir. Ele percebe, ok, não é uma ameaça, é um treino. E é exatamente isso que a escrita é. Um treino de pensamento, um treino de paciência, um treino de humildade. A reprogramação do cérebro na escrita não acontece num dia só. Ela é acumulativa, ela acontece nas entrelinhas. A cada texto mal escrito, a cada tentativa que parece não dar em nada, a cada parágrafo que você odeia hoje, mas vai amar daqui a um mês, tudo isso é o cérebro se ajustando à sua nova forma de pensar. É como se você estivesse construindo novos trilhos mentais, um por um, enquanto escreve. E o mais bonito é que esse processo não tem fim, porque a escrita é viva. E se a escrita muda, é sinal de que você também está mudando. O texto que você escreve hoje vai ser muito diferente do texto que você vai escrever daqui a 5 anos. E o que antes soava profundo pode começar a parecer raso. O que antes parecia impossível, um dia flui naturalmente. E esse é o momento em que você percebe que não está mais tentando aprender a escrever. Você está reaprendendo a pensar. E isso muda tudo. Quando você muda o jeito que escreve, você muda o jeito que enxerga o mundo. E o contrário também é verdade. A forma como a gente vê as coisas molda o que a gente coloca no papel. E é por isso que escrever é tão íntimo. Não é só sobre palavras, é sobre percepção. Se você se vê de um jeito limitado, o texto também se limita. Se você se permite errar, o texto se expande. Se você olha com curiosidade, o texto ganha novas cores. E é por isso que a escrita é uma ferramenta de consciência. Quanto mais você escreve, mais você se escuta. E quanto mais se escuta, menos medo tem de mudar. Existe uma parte do nosso cérebro chamada de córtex cingulado anterior. E é ela que detecta conflito, erro e incerteza. E é ela que grita quando você tenta mudar o padrão. Ela diz: isso parece errado, volta porque a gente sabe fazer. Mas com o tempo e a repetição, essa parte do cérebro aprende a confiar. Ela percebe que o novo não é perigoso. É apenas aprendizado. E é aí que você sente a diferença. Aquele medo inicial começa a desaparecer e a sua escrita começa a fluir de um jeito novo. Não porque você virou um gênio, mas porque o cérebro finalmente entendeu que o novo caminho é seguro. E quando ele entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa a criar. Bom, lembra da bicicleta reversa? No começo era impossível. Depois era estranho. E de repente, o Dustin começa a pedalar naturalmente. Mas tem um detalhe que muita gente esquece. Quando ele tentou voltar para a bicicleta normal, ele também não conseguiu. O cérebro dele já tinha se adaptado ao novo jeito. Isso mostra que uma vez que você se reprograma, não tem volta. E é exatamente assim com a escrita. Depois que você encontra a sua voz, de verdade, sem tentar imitar, sem tentar agradar, sem tentar caber em modelos prontos,
você não consegue mais escrever como antes. E isso é libertador, porque o seu texto passa a ser uma extensão da sua percepção. Você não escreve para impressionar, você escreve para entender, para descobrir o que pensa, para conversar consigo mesmo, para pedalar dentro do próprio pensamento. Então, da próxima vez que você travar diante de uma página em branco, respira. E lembra disso. Você não está bloqueado. Você está reaprendendo a pedalar. Cada frase hesitante, cada palavra que não encaixa, cada dia em que nada parece fluir, tudo isso é o cérebro treinando um novo reflexo. A escrita é o lugar onde a gente desaprende o automático e reaprende o essencial. Onde a gente tropeça, se confunde e mesmo assim continua. Porque escrever não é sobre estar certo, é sobre estar em movimento. E se tem algo que o experimento da bicicleta reversa ensina, é isso. Ninguém aprende de verdade sem passar pela instabilidade. É o desequilíbrio que ensina o corpo, é o desconforto que ensina o cérebro, e é o erro que ensina o estilo. E é o tempo que transforma o esforço em naturalidade. Então, quando alguém te perguntar como você consegue escrever do jeito que você escreve, você pode sorrir e dizer: é como andar de bicicleta. Demora para aprender, mas quando aprende, nunca mais esquece. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre a escrita, deixa um comentário dizendo: tô aprendendo a pedalar. Assim eu sei que você chegou até aqui. E se quiser continuar pedalando comigo, falando sobre mente, criatividade e palavras, se inscreve no canal. Tem muita estrada pela frente e a gente vai pedalar junto. Afinal, escrever é reaprender a pedalar. Valeu!